Louvado seja o nome do Senhor. Bom dia, irmãos, amigos, familiares. A paz seja convosco. Nessa manhã vamos continuar a leitura da palavra do Senhor nesta manhã. E vamos começar, em homenagem a essa santa palavra, vamos ler aqui o versículo, no livro de Mateus, capítulo 4, Aqui conta, a história que Jesus foi tentado, por Satanás. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, ele teve fome, E então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Mateus, capítulo 4, do versículo 4. Então, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então, meus amados irmãos, nessa manhã, essa palavra, que ela é pão para saciar a nossa fome, Eu não sei qual a fome que você sente nesse momento, mas a palavra de Deus afirma que ela sacia a nossa fome, E a maioria das fomes que temos não é uma fome física, mas também uma fome espiritual, porque a fome espiritual é aquela que não sacia, Que só há um que pode saciar, o pão vivo que desceu do céu. Como ele diz lá em João 6,48, ele diz: eu sou o pão da vida. Então Jesus é o pão da vida, é o pão que sacia a nossa fome. Também em João 6,27, ele afirma: não trabalhe, não trabalhe pela comida que perece, mas pela comida que permanece, para a vida eterna, a qual o Filho do Homem dará a vocês. Então, muitas das vezes, irmãos, nós estamos trabalhando só pela comida que perece. O que é a comida que perece? Pelo aquilo que passa, Mas nós temos também que trabalhar para algo maior, a vida eterna. Nós temos que saciar a nossa sede, a sede da alma. E essa sede, saciar fome, só encontramos na pessoa de Jesus, que ele afirma: eu sou o pão da vida. Ele afirma: eu sou a água, que sacia a tua sede, Então, e tudo isso está na palavra do Senhor. A palavra do Senhor é uma representação de pão em nossas vidas. Então, no momento que você sentir fome, busque na palavra do Senhor, porque ela tem alimento para a tua alma, para nossas almas, em nome de Jesus. Vamos continuar a leitura do livro da Palavra de Deus nessa manhã, no livro de Daniel, no capítulo 9. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. As 70 semanas, a oração de Daniel, as 70 semanas e o Messias. No ano primeiro de Dário, filho de Assuero, da nação dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus, no primeiro do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelo livro que o número de ano e de que falou o Senhor ao profeta Jeremias, em que haviam de acabar as assolações de Jerusalém, eram de 70 anos. E eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração e rogos e jejum e pano de saco, Então, olha, buscar o Senhor, Essa é a comida que não perece, A oração, o jejum, A humilhação diante do Senhor Jesus. E orei ao Senhor meu Deus e confessei e disse: ah, Senhor Deus, grande e tremendo, que guarda o conserto e a misericórdia para os que te amam e guarda os teus mandamentos. Pecamos e cometemos iniquidade e procedemos impiamente e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. E não demos ouvido aos teus servos, os profetas,
que em teu nome falaram aos nossos reis, nossos príncipes, nossos pais, como também todo o povo da terra. A ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós a confusão do rosto, como se vê neste dia aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém e a todo Israel, e aos de perto e aos de longe, em todas as terras por onde os tens lançado, por causa da sua prevaricação, com que prevaricaram contra ti. Ó Senhor, a nós pertence a confusão do rosto, aos nossos reis, aos nossos príncipes e aos nossos pais, porque pecamos contra ti. Ao Senhor nosso Deus pertence a misericórdia e o perdão, pois nos rebelamos contra Ele, Esse pedido, da graça do Senhor sobre as vidas. Louvado seja o nome do Senhor. E não obedecemos à voz do Senhor nosso Deus para andarmos nas suas leis que nos deu pela mão de seus servos, os profetas. Assim, sim, todo Israel transgrediu a tua lei, desviando-se para não obedecer à tua voz. Por isso a maldição, o juramento que está escrito na lei de Moisés, servo de Deus, se derramou sobre nós, porque pecamos contra ele. E ele confirmou a sua palavra que falou contra nós e contra os nossos juízes que nos julgavam, trazendo sobre nós um grande mal. Porquanto nunca debaixo de todo o céu aconteceu como em Jerusalém. Como está escrito na lei de Moisés, todo aquele mal nos sobreveio. Apesar disso, não suplicamos a face do Senhor nosso Deus para nos convertermos das nossas iniquidades e para nos aplicarmos à tua verdade. Por isso o Senhor vigiou sobre o mal e o trouxe sobre nós, porque justo é o Senhor nosso Deus em todas as suas obras que fez, pois não obedecemos à sua voz. Na verdade, ó Senhor nosso Deus, que tiraste o teu povo da terra do Egito com mão poderosa e ganhaste para ti nome, como se vê neste dia, pecamos e procedemos impiamente. Ó Senhor, segundo todas as tuas justiças, aparte a tua ira e o teu furor da cidade de Jerusalém, do teu santo monte, porquanto por causa dos nossos pecados e por causa da iniquidade de nossos pais, tornou-se Jerusalém e o teu povo um opróbrio para todos que estão em redor de nós. Agora, pois, ó Deus nosso, ouve a oração do teu servo, as tuas súplicas, e sobre o teu santuário assolado, faz resplandecer o teu rosto por amor do Senhor, clamando a misericórdia do Senhor. Inclina, ó Deus meu, os teus ouvidos e ouve, abre os teus olhos e olha para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome, porque não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, fiados em nossa justiça, mas em tuas muitas misericórdias. Ó Senhor, ouve, ó Senhor, perdoa, ó Senhor, atende-nos e opera sem tardar, por amor de ti mesmo, ó Deus meu, porque a tua cidade e o teu povo se chamam pelo teu nome. Estando eu ainda falando e orando e confessando o meu pecado e o pecado do povo, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, e confessando o meu pecado e o pecado do meu povo Israel, e lançando a minha súplica perante a face do Senhor meu Deus, pelo monte santo do meu Deus, estando eu, digo ainda na oração, o varão Gabriel, que eu tinha visto na minha visão, ao princípio veio voando rapidamente e tocou-me na hora do sacrifício da tarde. Louvado seja o nome do Senhor, na hora da oração, da busca, da súplica. E me instruiu e falou comigo e disse: Daniel, agora sai para fazer-te entender o sentido. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem e eu vim para declarar, porque é muito amado. Toma, pois, bem sentido na palavra e entende a visão. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para extinguir a transgressão e dar fim aos pecados, e expiar a iniquidade, e trazer justiça eterna, e selar a visão e a profecia, ungir o santo dos santos.
sabe e entende desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até o Messias, o príncipe, 7 semanas e 72 semanas, as ruas e as tranqueiras se reedificarão, mas em tempos angustiosos, e depois das 72 semanas será tirado o Messias, e não será mais, e o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será como inundação, e até o fim haverá guerra. Então determinadas assolações, e ele firmará um concerto com muitos por 1 semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, e sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Louvado seja o nome do Senhor, né? Então, a oração de Daniel, a súplica, né, pelo povo, né, a súplica pelo aquele mal que adveio, né, à cidade, né? E não é diferente hoje, irmãos, né? Também nós, profetas do Senhor, nós, missionários do Senhor, devemos também dobrar os nossos joelhos, né, e suplicar por nós mesmos e suplicar pelo povo, né? Louvado seja o nome do Senhor. Esse é um papel fundamental em nossas vidas, a intercessão, a súplica, a oração, né? E assim o Senhor nos ensinou no início, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então esse alimento precioso para as nossas vidas, todos os dias, a leitura da palavra, a oração, né? O jejum, a intercessão, a súplica, buscando sempre a misericórdia do nosso Deus, porque a palavra do Senhor diz que não é pela nossa força, mas é pela misericórdia do Senhor, porque as misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos. Tenha um bom dia nessa manhã, fique na paz do Senhor Jesus.